Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma aula de hoje. O tema de hoje continua sendo concordância verbal e nominal. É o conteúdo que eu trabalhei com vocês na aula passada. E eu deixei na aula passada, inclusive, uma lista de exercícios para que vocês respondessem acerca desse assunto, que é a concordância. E hoje eu vou trabalhar em cima dessa lista de exercícios. Então, nós vamos corrigir juntos, discutir as questões, verificar por que não é tal resposta, por que é outra resposta, porque acredito que com esse processo vocês consigam trabalhar essa questão da interpretação de texto, da interpretação de questões e também da questão de colocar o conteúdo que a gente aprendeu em prática. Então, como esse conteúdo que eu ensinei para vocês, ele vai aparecer nos exercícios, como ele pode aparecer. Então, quando a gente pratica com simulados, com exercícios sobre o assunto, a gente acaba aprendendo a responder as provas que vocês, porventura, irão fazer. Parece que está tão escuro aqui, gente. Peraí, deixa eu ver se eu... Acho que melhorou agora. Uma melhorada. Pronto. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a lista de exercícios. Já está aqui. Vou apresentar para vocês. Eu enviei na semana passada, enviei hoje novamente no grupo, porque nós temos alguns alunos novos que entraram semana passada para cá e pediram para eu enviar novamente no grupo, ok? Acredito que vocês já tenham conseguido imprimir, porque já tem uma semana, né? Bom, essa aqui era a lista. Começava com um texto que vocês tinham que interpretar e responder as outras perguntas. O texto é o seguinte: a liberdade e o consumo. Todos estão me ouvindo normal aí? Dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem. Pessoal aí do Jardim das Oliveiras, estão ouvindo? Ok, fechou. Bom, a liberdade e o consumo. Vou começar lendo aqui o texto. Quantos morrem pela liberdade de sua pátria? Quantos foram presos ou espancados pela liberdade de dizer o que pensam? Quantos lutaram pela libertação dos escravos? No plano... Oi? Oi, Luana, bom dia. boa tarde. Bem-vinda. Está me ouvindo bem? Oi? Ok, obrigada. Continuando. No plano intelectual, o tema da liberdade ocupa as melhores cabeças, desde Platão e Sócrates, passando por Santo Agostinho, Spinoza, Locke, Hobbes, Hegel, Kant, Stuart Mill, Tolstói e muitos outros. A maioria desses são filósofos ou sociólogos, ok? Como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do Estado? Como as liberdades essenciais se transformam em direitos do cidadão? Essas questões puseram em choque os melhores neurônios da filosofia, mas não foram as únicas a galvanizar controvérsias. Mas vivemos hoje em uma sociedade em que a maioria já não sofre agressões a essas liberdades tão vitais, cuja conquista ou reconquista desencadeou descomunais energias físicas e intelectuais. Nosso apetite pela liberdade se aburguesou, foi atraído, corrompido pelas tentações da sociedade de consumo.
O que é percebido como liberdade para um pacato cidadão contemporâneo que vota, fala o que quer, vive sob o manto da lei, ainda que capenga, e tem direito de mover-se livremente? O primeiro templo da liberdade burguesa é o supermercado, em que pesem as angustiantes restrições do contra-cheque, são as prateleiras abundantemente supridas que satisfazem a liberdade do consumo. Não faz muitas décadas, nas prateleiras dos nossos armazéns, ora faltava manteiga, ora leite, ora feijão. Não houve ideal comunista que resistisse às tentações do supermercado. Logo depois da queda do Muro de Berlim, comer uma banana virou ícone da liberdade no leste europeu. A segunda liberdade moderna é o transporte próprio. BMW ou bicicleta, o que conta é a sensação de poder sentar-se ao veículo e resolver em que direção partir. Podemos até não ir a algum lugar, mas é gostoso saber que há um veículo parado à porta, concedendo permanentemente a liberdade de ir, seja aonde for. Alguém já disse que a Vespa e a Lambreta tiraram o fervor revolucionário que poderia ter levado a Itália ao comunismo. Vespa e Lambreta são dois tipos de motos, são umas motos mais simples que existiam há muito tempo atrás, eram bem famosas lá no país, na Itália. A Lambreta era tipo uma bis, só que um pouquinho mais antiga, né? Então, era a primeira bis que existiu, era a Lambreta, só para vocês entenderem. A terceira liberdade é a televisão. É a janela para o mundo. É a liberdade de escolher os canais, restritos em países totalitários, por exemplo, na Coreia, né? De ver um programa imbecil ou um jogo, ou estar tão perto das notícias quanto um presidente da República, que nos momentos dramáticos pode assistir às mesmas cenas pela CNN, que é um canal famoso de notícias, mas canal pago. É estar próximo de reis, heróis, criminosos, superatletas ou cafajestes metamorfoseados em apresentadores de TV. Uma liberdade recente é o telefone celular. É o gostinho todo especial de ser capaz de falar com qualquer pessoa, em qualquer momento, onde quer que se esteja. Importante? Para algumas pessoas, é uma revolução no cotidiano e na profissão. Para outras, é apenas o prazer de saber que a distância não mais cerceia a comunicação, por boba que seja. Há ainda uma última liberdade, mais nova, a internet e o correio eletrônico, ou e-mail, como a gente conhece. É um correio sem as peripécias e demoras do carteiro, instantâneo, sem remorsos pelo tamanho da mensagem, que se dane o destinatário do nosso attachment megabáitico, e que está a nosso dispor, onde quer que estejamos. E acoplado a ele vem a web, com sua cacofonia de informações, excessivas e desencontradas, onde se compra e vende, consomem-se filosofia e pornografia, arte e empulhação. Empulhação, isso. Causa certo desconforto intelectual ver substituídas por objetos de consumo as discussões filosóficas sobre liberdade e heroísmo dos atos que levaram à sua preservação em múltiplos domínios de existência, da existência humana. Perdão. Mas assim é a nossa natureza. Só nos preocupamos com o que não temos ou com o que está ameaçado. Se há um consolo nisso, ele está no saber que a preeminência de nossas liberdades consumistas marca a vitória de havermos conquistado as outras liberdades mais vitais. Mas, infelizmente, deleitar-se com a alienação do consumismo está fora do horizonte de muitos. E,
Se o filósofo Joãozinho 30 tem razão, não é por desdenhar os luxos, mas por não poder desfrutá-los. Cláudio de Moura Castro. Cláudio de Moura Castro é um literário português. Tá? Por isso esse texto é tão cheio de referências aqui, tão, a princípio, no primeiro momento, complexo. Mas acredito eu que quando vocês leram esse texto, vocês viram muitas palavras desconhecidas, aí vocês foram lá no dicionário e pesquisaram o que significava aquele verbo, aquela palavra, certo? Para entender melhor o texto. Bom, vamos às questões, então. Deixa eu abrir aqui um arquivo que vai auxiliar a gente. Bom, vamos lá, continuando. Cadê? Aqui, ó. Pronto. A primeira questão é: o primeiro parágrafo do texto apresenta, letra A, uma série de perguntas que são respondidas no desenrolar do texto. Alternativa B, uma estrutura que procura destacar os itens básicos do tema discutido no texto. C, alternativa C, um questionamento que pretende despertar o interesse do leitor pelas respostas. Alternativa D, um conjunto de perguntas retóricas, ou seja, que não necessitam de respostas. Ou alternativa E, umas questões que pretendem realçar o valor histórico de alguns heróis nacionais. Qual alternativa vocês responderam? A, B, C, D ou E? Quem fez? Ou quem não fez, e eu li o texto agora e viu a questão 1, qual responderia? Quem não respondeu, qual alternativa escolheria? Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. A gente vê, ó, primeiro parágrafo, aqui, ó. Seriam essas duas linhas. Quantos morreram pela liberdade de sua pátria? Quantos foram presos ou espancados pela liberdade de dizer o que pensam? Quantos lutaram pela libertação dos escravos? Então, esse é o primeiro parágrafo. Então, a pergunta é, o primeiro parágrafo do texto apresenta o quê? A, B, C ou D? A. A. Letra A, Disseram que uma série de perguntas que são respondidas no desenrolar do texto. Pessoal do Jardim das Oliveiras, qual vocês colocaram? Professora, eu acho que é a D. D. Tudo bem. Ó, nós temos duas, pessoal, que podem ser. Então, a gente vê que realmente o primeiro parágrafo ele traz uma série de perguntas.
certo? Então, quais alternativas que falam sobre essa série de perguntas ou questionamentos? É a letra A, tá? Uma série de perguntas que são respondidas no desenrolar do texto. Ali na C fala um questionamento que pretende despertar o interesse do leitor pelas respostas, mas não é apenas um questionamento, são várias perguntas. Então, não poderia ser essa. Uma estrutura que procura destacar os itens básicos do tema discutido no texto? Também não. É baseado ali em perguntas. D, um conjunto de perguntas, também perguntas retóricas, ou seja, que não necessitam de respostas. Ou umas questões que pretendem realçar o valor histórico de alguns heróis nacionais. São perguntas que falam de questão histórica, mas não estão relacionadas a um herói especificamente, a um herói nacional. São questões de forma geral. Então, ó, voltando ali, só para vocês entenderem, ó, quantos morreram pela liberdade de sua pátria? Em algum momento no texto é respondida essa questão? O texto fala de várias liberdades, se fala dessa liberdade com relação ao consumismo. É essa relação, de forma geral, o texto fala sobre isso. Mas em nenhum momento o texto responde essa pergunta: quantos morreram pela liberdade de sua pátria? Ou quantos foram presos ou espancados pela liberdade de dizer o que pensam? Então, quer dizer, são perguntas retóricas, ou seja, que não necessitam de uma resposta, é mais para a gente refletir, para introduzir o assunto. Então, a resposta D está correta, parabéns. Responderam certinho, o pessoal aí do Jardim das Oliveiras, porque esse texto realmente é um texto muito difícil. Então, deixa eu tentar colocar aqui a resposta seria a B. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Porque daí eu não... Senão eu vou rabiscar aqui o PDF e depois eu vou ter que apagar tudo. É mais fácil colocar aqui no chat. Vou colocar aqui. 1D. Pronto. Questão 2. Vamos ver se vocês acertaram também. Olha, o item abaixo que indica corretamente o significado da palavra em maiúscula no texto é... Bom, então nós temos aqui o trecho do texto e nós temos algumas palavras em maiúscula. E após essa frase, que está entre aspas, existe o possível significado dessa palavra que está em caixa alta ou em letra maiúscula. Então, nós temos que ver aqui qual está correto, qual o significado correto. 4 vão estar com um significado errado e um apenas vai estar com o significado correto, ok? A. Mas não foram as únicas a galvanizar controvérsias. Ou seja, galvanizar seria o mesmo que discutir. Vocês acham que é isso? Tá certo ou errado? Vamos ver as próximas. Ó, comer uma banana virou um ícone da liberdade no leste europeu. Ícone é a mesma coisa que fantasia? Ícone é igual mesmo que fantasia? Ó, C. Consomem-se filosofia e pornografia, arte e empulhação. Empulhação é a mesma coisa que grosseria. D. Cafajestes metamorfoseados em apresentadores de TV. Desfigurados. É só a gente lembrar da metamorfose, que é aquele processo, né, que é a borboleta, né, a lagarta que vira borboleta. Né? Então, é meio que um disfarce, né? É algo feio, a lagarta, que é algo feio, mas que vira algo lindo, que é a borboleta. Então, dá para a gente assemelhar esse metamorfoseados com metamorfose. E que a distância não mais cerceia a comunicação. Cerceia é impedir. Na verdade, cercear é assim, vem de... Como que eu posso falar?
de girar em torno. Cercear seria girar em torno. Então, já estou falando aqui que não é a letra E. O que vocês colocaram? A, B, C, D ou E? Vamos lá, quero ver. Prof. É a B. Marquei a letra B. Letra B, B. Quem mais marcou a letra B? Gente, ícone. Letra C, professor, eu acho. Nossa, Thiago. Assustei sua voz. Ai, meu Deus. Letra C. Então, tá. Vamos lá. Letra B e C. Eu vou colocar aqui o que significa para a gente comparar, tá bom? Ícone, eu sei o que significa, mas eu vou colocar aqui no Google, fica fácil. Ó, vou compartilhar aqui com vocês o significado de ícone. Ícone, na verdade, é um símbolo ou imagem gráfica no sentido de programa. Ícone. Você aperta no determinado ícone e você abre uma ferramenta ou um programa, certo? Isso no sentido aqui de computador. Mas no sentido figurado, que é o sentido que aparece ali, é algo, uma atitude ou uma pessoa especificamente que se distingue ou simboliza determinada época. Então, você comer uma banana veio desse significado, acabou sendo uma marca, meio parecido assim com marca, uma marca da liberdade. Então, quando caiu o Muro de Berlim, porque havia separação ali de duas Alemanhas, por assim dizer, quando se juntou todas, então quer dizer que houve uma união, houve uma liberdade, então esse simples fato de comer uma banana virou um símbolo daquele movimento, uma marca daquele movimento. Então, o ícone seria nesse sentido. Então, não é uma fantasia como mostra ali. Então, não é essa alternativa, tá bom? E a outra, a C, que alguém respondeu, empulhação. Ação ou efeito de empulhar. Ok, né? Tá, mas o que é empulhar? Resultado daquele que mente, ludibria ou trapaça. Então, empulhação seria mentira, ludibriar, nesse sentido. E não o que traz ali no texto. Deixa eu voltar ali no texto. Que é grosseria. Então, não tem a ver com grosseria. Então, não é a C também. Metaforseados, como eu já disse, expliquei, não é desfigurados, né? Algo vem de transformação, de transformar algo que aparentemente é feio em algo bonito. E cerceia não é impedir, e sim é cercar. Então, o que sobra é a letra A. A resposta correta é a letra A. Galvanizar. Galvanizar é a mesma coisa que discutir. Ok? Ó, mais uma palavra para o dicionário de vocês. Galvanizar. Em vez de vocês falarem, eu vou discutir, eu vou debater. Não, eu vou galvanizar. Olha que chique, gente. Anotem aí, galvanizar é a mesma coisa que discutir. Então, a resposta correta seria a letra A.
Ok? Deixa eu colocar aqui no chat. 2A. Prontinho, 2A. Vamos para 3, então. Como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do Estado? Nesse segmento do texto, o autor afirma que A. O Estado age obrigatoriamente contra a liberdade. B. É possível haver liberdade e governo ditatorial. C. Ainda não se chegou a unir os cidadãos e o governo. D. Cidadãos e governo devem trabalhar juntos pela liberdade. Ou E. O Estado é o responsável pela liberdade da população. O que vocês responderam? A, B, C, D ou E? No caso, o que o autor ele quer dizer com essa questão aqui? Como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do Estado? Professora? Letra C. Letra C que a pessoa está dizendo. C. C. Ok, C. Ainda não se chegou a unir os cidadãos e o governo. Mais alguém? Tem alguma resposta? Isaías, Lohana, Tiago, Bianca, Maria. Professora. Letra? C. Acho que é a letra C. C. C, tá. Letra C. A mesma coisa o pessoal do Jardim das Oliveiras acredita que é a letra C. 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 Vamos lá, ó. O Estado age obrigatoriamente contra a liberdade. Aqui fala que há uma ação restritiva do Estado. E como conciliar a liberdade com essa ação restritiva do Estado? Ou seja, há uma liberdade, né? Não é que o governo ele haja contra a liberdade. Não é algo tão... Ai, meu Deus do céu. Tão de meio que ditatorial. Não seria isso. Nessa frase, né? Não fica tão explícito isso. Bom, então não seria a letra A. Ainda não se chegou a unir os cidadãos e governo. Ele também não fala disso. Ele não fala, ele pergunta, solta essa pergunta. Como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do Estado? Então, há uma ação restritiva por conta da legislação, por conta de impostos, por conta de... Até mesmo pelo fato de tudo que você tem que fazer, você tem que colocar o seu CPF, tudo. E isso, de certa forma, é uma ação ali de controle do Estado, certo? Mas não quer dizer que não haja uma união entre os cidadãos e o governo. Ele não está dizendo exatamente isso nessa pergunta. O que ele está... aí aqui está falando, cidadãos e governo devem trabalhar juntos pela liberdade. Poderia ser essa também, né? Ou o Estado é responsável pela liberdade da população. Também essa aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver com a pergunta. Então, assim, ficaria entre a B e a D. Aqui tem um verbo que é muito incisivo, que é deve. Então, ó, cidadãos e governo devem trabalhar juntos pela liberdade. Então, quando aparecer esses tipos de verbos, obrigatoriamente, devem, sabe, você desconfia. Então, geralmente não é essa questão que utiliza esses tipos de verbos tão impositivos. Então, a resposta correta, nesse caso, da 3, seria a letra B.
é impossível haver liberdade e governo ditatorial. Se existe um governo ditatorial, quer dizer que não há liberdade. Então, se há liberdade, o governo não é ditatorial, é um governo, no caso aqui do Brasil, que é um governo... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do governo que tem aqui. Democracia, né? É um governo democrático aqui. Democrático. Enfim. Então, a resposta correta na 3 seria a letra B, ok? Vou colocar aqui 3, B. Mas essa aqui é uma questão que está difícil mesmo, tá? Uma questão bem filosófica, assim, que fala sobre essa questão de diferença de governo e tudo mais. Então, eu entendo porque vocês talvez não tenham acertado. A questão 4 agora. O primeiro templo da liberdade burguesa é o supermercado. É interessante a parte do texto que fala isso, né? Em que pesem as angustiantes restrições do contra-cheque. Contra-cheque é aquele papel que sai todo mês com o valor que você vai receber de salário. Isso a gente chama de contra-cheque ou comprovante de renda. São as prateleiras abundantemente supridas que satisfazem a liberdade de consumo. O segmento destacado corresponde semanticamente. Então, quando eu falo de semântica, eu falo de sentido. Então, o sentido dessa frase seria qual a outra frase que possui o mesmo sentido ou o mesmo significado que essa frase aqui. A. As despesas do supermercado são muito pesadas no orçamento doméstico. B. Os salários não permitem que se compre tudo o que deseja. C. As limitações de crédito impedem que se compre o necessário. D. A inflação prejudica o acesso da população aos bens de consumo. Ou E. A satisfação de comprar só é permitida após o recebimento do salário. A, B, C, D ou E. O que vocês acham? Professor, professor? Oi? Tem D? alguns achando que é a D e tem alguns achando que é a E. Ah, tá. Está dividido, então, entre a B de bola e E de escola. Certo? Os demais, o que vocês acham que é? A Kathleen, que está aí, Isaías, Lohana, Tiago, o que vocês responderam? Bom, já que ninguém mais responder, Kathleen, você vai falar qual foi a sua opção? Tá fechado seu microfone. Fechou. Agora tá me ouvindo? Sim, Olha, o que eu acho que é a D. 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 D de A dado. D, professor. Tá. Então, nós estamos aqui entre a B, a D e a I. Foram as opções. Então, aqui, ó. O primeiro templo da liberdade burguesa é o supermercado. Até que tudo bem. Então, a gente coloca aqui, em que pesem as angustiantes restrições do contra-cheque. Então, assim, quando a gente chega no supermercado, a gente não pode comprar tudo que a gente quer.
Porque a gente tem um salário X, um valor X que a gente recebe todo mês, que a gente olha lá no contra-cheque, a gente recebe todo mês, não dá para gastar todo o salário com o supermercado, porque a gente tem outras contas para pagar, né? Quem é adulto sabe. Vocês, eu acho que ainda não estão passando por isso. Mas, enfim, são as prateleiras abundantemente supridas que satisfazem a liberdade do consumo. Então, nós temos muitas prateleiras, várias opções. Então, às vezes, a gente chega no supermercado, se tem muita opção, a gente acaba comprando o que a gente não quer também. Mas vamos lá. Os salários não permitem que se compre tudo o que deseja. É uma boa questão, né? As despesas do supermercado são muito pesadas no orçamento doméstico. Em nenhum momento está falando isso. Então, não é a letra A. Pode ser a letra B. As limitações de crédito impedem que se compre o necessário. Em nenhum momento foi falado isso. Não é isso também, a C, tá? A D. A inflação prejudica o acesso da população aos bens de consumo. Por que não seria a letra D também? Porque os bens de consumo, eles não se restringem a alimento ou a coisas que vendem no supermercado. Bens de consumo também são eletrodomésticos, eletrônicos, às vezes primordiais para o nosso dia a dia. Isso são bens de consumo, então não entra só a questão supermercado. Aqui está falando especificamente do supermercado. Então, aqui nós ficamos entre a B e a E. A satisfação de comprar só é permitida após o recebimento do salário. Na verdade, aqui não falou exatamente que é só... aqui fala em que se pesem as angustiantes restrições do contra-cheque. Fala que a gente tem que consultar o quanto a gente vai receber para a gente comprar. Então, não fala assim que é só depois do salário que a gente vai comprar, porque a gente pode comprar no cartão de crédito também, né? Então, eu acho que eu ficaria ali entre a B e a E, né? Mas a mais correta seria a letra B. Os salários não permitem que se compre tudo o que deseja. Letra B, de bola. Deixa eu colocar aqui no bate-papo. Colocaram 4E aqui, é a E. Falaram que é a E. E aí. Na verdade, gente, essa aqui eu colocaria ela com recurso, tá? Porque essa E e a B, elas estão bem parecidas, por mais que não seja a mesma coisa, mas ambas se encaixam no que pede a questão. Então, eu deixaria a B e a E aqui, tá? Eu colocaria um recurso aqui, caberia recurso. Deixa eu até colocar aqui, 4. Professora? Já está no horário do nosso intervalo. Oi? Está no horário do nosso intervalo. Já. Gente, perdão. Comecei a falar e não parei. Obrigada por ter avisado. De nada. Bom, então nós fomos até a número 4. Na aula que vem a gente continua, tá bom? Então, quem não viu esse aqui, faça na próxima aula. Pera aí, gente, vamos tirar nossa foto chamada. Deixa eu fechar aqui. Rapidinho, vem, junta aqui, quem tiver câmera, pra gente fazer nossa chamada. Vamos lá, junta todo mundo aí. Isso, vamos lá. 1, 2, 3 e... Já? X! Prontinho, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professora.